Aqui é o Time. E nós somos o canal É Tão Geek. Vocês já assistiram o filme It, a Coisa? Fala, não me diga! Né? Nós assistimos também e nós gostamos muito. Não vou dar spoiler a respeito do filme, mas o que nós vamos fazer aqui hoje é falar um pouco sobre o filme antigo, porque muita gente está assistindo o filme novo e tá essa coisa toda sobre o filme novo, mas ninguém não fala nada do filme antigo, são poucas as informações que a gente tem sobre o filme antigo. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comparar algumas coisas da versão antiga de 1990 com a versão atual de 2017, tá certo? Lembrando que na de 1990 o foco foi neles adultos. Já nessa 2017 eles focaram nas crianças para no segundo filme ocorrer a questão da fase deles adultos. You smell that? That's death. Losers fight it. Losers die. They all flow. Que naquele primeiro filme de 1990 ficou interligado, tanto a eles adultos como criança. Eu não sei dizer, né? Não sei falar para vocês se essa versão antiga de 1990 ela foi mais baseada no livro do que essa versão de 2017. Porque a gente ainda está além do livro. Porque o que parece é que a versão antiga ela se baseia um pouco mais no livro do que a nova versão. O primeiro fato é que essa nova versão começa com eles já adultos. É isso. Um dos personagens, que é o Mike, ele acaba continuando na cidade e a cidade começa a ter de novo alguns ataques. Algumas crianças começam a desaparecer e aí é no momento que o Mike ele liga para todos os outros amigos que já estão adultos e tal, estão morando em outras cidades com seus empregos, para eles retornarem a Derry, que é para assim eles conseguirem combater a coisa mais uma vez. Porque quando eles são crianças, eles fazem um juramento, né, de que eles iriam combater a coisa. E o que acaba acontecendo? Nesse meio, acabam tendo flashbacks de quando eles eram crianças. E esses flashbacks são de algumas cenas bem semelhantes à cena da versão de 2017. Então, uma das cenas mais, um pouco diferente, né, que não tem no filme de 2017, nessa nova versão de 2017, é quando o Bill está no quarto olhando o álbum de fotografia dele, e aí ele olha para a foto do George, e o George dá uma piscada de olho nele, e aí ele joga o álbum para longe, o álbum começa a se mexer sozinho e começa a sair sangue do álbum. E aí os pais deles acabam vindo e eles não veem o sangue, né? O Bill ele consegue ver o sangue, mas os pais dele não veem o sangue. No filme de 2017, Bill se mostra mais atencioso ao seu irmão George. Isso. Ele é bem mais simpático, mais amoroso. Já na antiga versão, o Bill já é algo mais Arrogante e chatinho. ele é mais chato. Trata o George como... Apesar dele ter a gagueira dele, ele trata o irmão dele com inferioridade. Isso. Apesar dele ter esse problema. Ele fica zoando muito o irmão Isso. dele e a personalidade dele no filme antigo é um pouco mais arrogante com o irmão dele. Já nesse filme novo, ele parece mais amável, mais carinhoso. The Magic Stone story. Please, Bill, please. Go bug somebody else, you little cootie. I don't feel so hot. Outra diferença é que essa nova versão não dá a entender que o George morre, só no final. Já na primeira versão, que é de 1990, quem assiste já sabe que o George morreu, porque já foi enterrado. Isso, aparece uma cena também que eles estão num velório, no cemitério na verdade. Essa cena aparece no cemitério, todos os colegas, os amigos do Bill e o Bill, a família do Bill, enterrando o George. Então outro fato curioso é a respeito daquela cena em que o Ben ele tá na ponte, né? Então aquele grupo de amigos, aquele trio de amigos, inclusive o Henry, que ele é como se fosse o vilãozinho da história, ele chega, pega o Ben, que é o mais gordinho, né, do grupo, e ele acaba cortando a barriga dele e tudo na ponte, e o Ben acaba chutando ele e acaba rolando ponte abaixo, né, como se fosse um barranco.
Essa cena, no filme antigo, no de 1990, ela é bem diferente. Primeiro, o Henry ele não chega a cortar a barriga do Ben, e não é numa ponte, é num lugar perto da escola, né? Uma cerca. Tipo em uma cerca, como se fosse uma Mas cerca. o chute ocorre. Só que o chute ocorre e a cena é bem parecida, né? Come on, don't let me cut him. Cut him? Huh? Cut him? Let's see. First comes. Oh, God. You're gonna die! You're dead! I'll bury you! You're gonna die! Outro ponto também, continuando a cena, nesse sentido, o Ben, ele entra dentro de um esgoto. Tipo de um cano. No filme desse ano, de 2017, ele tá andando como se fosse num rio, num córrego. E aí ele encontra os meninos, né, que estão nesse córrego, nesse lugar como se fosse um bosque. Já na versão antiga, da de 1990, ele se esconde num cano bem pequenininho, fica lá apertadinho, e depois é que ele acaba encontrando os outros meninos do grupo. Hey, what's this? Looks like a keep waiting pool to me. A questão também da casa do Pennywise não ser uma casa como na atual versão. Ela já é em uma casa de esgoto, né? Isso. Uma casa de esgoto, onde em que o Ben, a primeira vez que ele visualiza o Pennywise é em cima da água, perto deste esgoto. Isso. E não na biblioteca como é na nova versão. Isso. Na nova versão a gente vê ele seguindo um balão vermelho e não acontece isso. Quando ele está fugindo dos outros meninos, no caso do Henry e dos outros dois, ele acaba vendo o Pennywise, né, como se fosse o pai dele. Ele vê o pai dele primeiro e depois ele vê o Pennywise em cima da água. E na verdade não existe aquela casa que a gente vê no filme desse ano. É a estação de esgoto que é o lar do palhaço. You'll never have to grow up. Que se assemelha muito à questão da casa, porque é um meio... Parece uma casa mesmo, de fato. Isso, parece uma casa. Só e outra mais coisa, antiga. na nova versão, bem que tem a figura da pessoa intelectual que pesquisou tudo sobre Derry. Já na antiga versão, quem tem esse papel é o Mike, É o Mike. que é o negro. Isso, que é não o personagem o negro. gordinho. E não o gordinho. Então o Mike, que tem um álbum com as fotografias da cidade antiga, é ele que sempre fala a respeito do que aconteceu no passado da cidade e tudo. Ele sabe mais do que os outros. Outra coisa também interessante é sobre o poema que o Ben ele faz para Beverly, né? Então esse poema que ele faz para Beverly, no filme desse ano ele coloca o poema dentro da bolsa da Beverly. Já na versão antiga, ele acaba entregando na porta da casa da Beverly, coloca por debaixo da porta, né? E ele fica espiando para ver se ela recebe. E o pai dela acaba aqui descobrindo e vê o poema e fica zangado com ela. E o poema também ele é um pouco diferente, tá? Esse poema ele é um pouquinho diferente. É a mesma essência, mas algumas palavras mudaram, né, de um filme para o outro. Então, na antiga versão, eles acabam se conhecendo na escola. É na escola, que ele está na Os sala dois. de aula, que ela ri quando ele está se apresentando. Isso. A Beverly e o Ben se conhecem na sala de aula, porque ele está se apresentando para a sala como novato, né? Já na versão de 2017, ele está interrompendo a passagem dela em algum lugar, e aí ela acaba falando com ele para ele sair da frente e eles acabam se conhecendo dessa forma. E na nova versão dá um pouco de flashback para esse sentido dessa cena do último e da primeira adaptação, porque o Ben até cita que faz uma aula de biologia junto com a Beverly. Aí ela lembra, você é um novato. Outra coisa também que acontece que é bem diferente do filme desse ano é a caracterização dos personagens. O Rich, que é o personagem que ele é tagarela, na versão de 2017, ele tem um cabelo escuro, e já na versão de 1990 ele tem um cabelo ruivo. E outra coisa bem interessante é que a Beverly, né, no filme atual, ela tem um cabelo grande, né, e ela acaba cortando por conta do pai dela e tudo. Já no filme antigo ela não corta o cabelo dela é uma trança, né, 2 tranças, e o cabelo dela fica intacto até o final do filme, então ela não corta o cabelo, não tem aquela cena
bem dramática, dela cortando o cabelo e tudo. E não existe essa cena no filme antigo, né? Eles se apresentam e eles falam se ela poderia ir para o banho na nova versão. Já na antiga versão, eles não vão para um banho, eles vão para como se fosse É um córrego, na verdade. córrego que eles tampam um lado e enche um pouco para eles banharem. Isso. Mas a essência é a mesma do questão do banho. Eles fazem como se fosse uma barragem, aí pra ficar enchendo, uma mini barragem, eles tomarem banho. You are a genius, hey, Snap. No, it's not so good. Yes, it is. It's great. We stopped that stuff cold. Yeah, it's great. We could float out the whole Barrens if we wanted to. Yeah. We did it. We. Yeah! Não é aquele lago que a gente vê no filme desse ano, né? Que é aquela coisa bonita, que tem aquelas pedras. Outra coisa, não é colocando opinião própria, mas quem assistiu de fato as duas versões, dá pra perceber que os atores da antiga versão, não se sabe pela questão da época, conta das atuações dos atores naquela época, eles tinham que atuar daquela forma, que é uma atuação mais icônica, mais divertida, sendo que estão trabalhando um filme de terror. Isso. Talvez seja pela questão de que era a temática um palhaço. Aí eu acho que os atores pensaram que tinha que agir dessa forma mais livre, mais divertida. Já nessa atual versão, os atores encarnaram de fato. Eles mostram um medo, mostram aquela apreensão total, né? da... nas cenas. E também outra coisa que foi lido, que a gente leu, num artigo, não foi? Foi. Que falava que os atores, eles não tiveram muito contato, os novos da questão de 2017, não tiveram muito contato com o Pennywise vestido, para que na hora das cenas eles tivessem um medo real do palhaço. O palhaço. Porque eles eram crianças, né? E, crianças. E a questão do palhaço, ele era bem colorido na antiga versão. Aquela coisa mesmo, palhaço, só os dentes e os olhos que mudavam. Mas fica a critério de quem achou da antiga versão ou da nova versão achar qual é mais interessante. Até porque antigamente, né, em 1990, não tinha tantos recursos e tanta tecnologia relacionada a efeitos especiais. Então o palhaço, ele era um homem vestido de palhaço mesmo. A única coisa diferente que ele usava era uma dentadura com dentes pontudos, né? E aquilo ali dava mais ou menos um medo. Só que a atuação dos atores, né, na versão antiga, deixa muito a desejar, porque eles não expressam tanto medo. Já nessa versão atual, você sente mesmo medo no olhar das crianças, nas atitudes delas. Então, é uma coisa muito, assim, tenebrosa. Look, that's where it lives. The first time we saw him all together was the projector scene. What happened? Bill? It got our real reactions. I was so freaked out. It was terrifying. He's just so sporadic. You don't know what he's gonna do. When he's up close in your face screaming at you, it's insane. Like a demonic animal. Bill Skarsgård is Pennywise.